Nessa aula nós vamos determinar um método para realizar mudança de base. Então, suponha que eu tenho o vetor v e eu quero saber quanto vale ele na base e. Ele tem os coeficientes x1, x2, x3, multiplicando os vetores e1, e2 e e3. Esses vetores são os vetores da base e. Então, um outro modo de representar seria assim. Eu coloco em parênteses os coeficientes e escrevo que eles estão na base e, que é definida como e1, e2 e e3 nesse caso. Então, suponha que eu tenho o vetor v, vou escrever em verde para não confundir, mas é o mesmo vetor. Eu tenho o vetor v e ele está na base f, então vou escrever os outros coeficientes da base f. Vou colocar coeficientes diferentes, é claro, que não necessariamente vão ser iguais. Então eu tenho os coeficientes y1, y2 e y3, multiplicando os vetores da base. Eu vou chamar de base f, então eu vou colocar os vetores f1, f2 e f3. Então, nós temos o vetor v representado em relação à base f. E o outro modo de escrever isso seria assim, parênteses, está na base f, e vou colocar os coeficientes y1, y2 e y3. Bom, suponha que eu não sei quanto vale v em relação à base e. O vetor v eu não sei como representado na base e. Mas suponha que eu tenha f1, f2 e f3 em relação à base e. Então eu tenho os vetores da base f em relação à base e. Eu vou escrever aqui embaixo f1, f2 e f3. Então suponha que eu conheça f1, f2 e f3 como uma combinação linear em relação aos vetores da base e. Então vou ter alguma coisa vezes e1 mais alguma coisa vezes e2 mais alguma coisa vezes e3. Então deixa eu só escrever aqui. Opa, vou colocar isso mais para cá para caber os coeficientes. Mais alguma coisa vezes e3. Vou colocar mais para cá. Então vou ter alguma coisa vezes e1 mais alguma coisa vezes e2 mais alguma coisa vezes e3. E a mesma coisa aqui embaixo. O vetor f2 e f3 vão ser representados por alguma coisa vezes e1 mais alguma coisa vezes e2 mais alguma coisa vezes e3. Porque eu tenho a base f em relação à base e. Vamos dar nomes a esses coeficientes então. Eu vou chamar esse aqui de A. Vou colocar uma outra cor. A11. Eu vou colocar esse nome e você já vai entender o porquê. Aqui eu vou colocar A21. E aqui eu vou colocar A31. Você vai ver porque desse nome. Isso aqui vai ter a ver com matrizes daqui um pouco mais à frente. Eu vou relacionar isso com uma matriz. Então eu vou colocar esses nomes aqui e vai ficar mais fácil de enxergar depois. Então aqui eu vou colocar A12. Aqui eu vou colocar A22. Aqui A32. E aqui A13. A23 e A33. Bom, então aqui nós temos f1, f2 e f3 em relação à base e. Então se eu quiser descobrir o vetor v em relação à base e, eu posso substituir f1 por isso tudo aqui. Nós temos que f1 vale isso. Eu posso substituir f2 por isso tudo aqui, que é quanto vale f2 em relação à base e. E substituir f3 por isso tudo aqui. Se eu substituir e multiplicar esses coeficientes, é claro, eu vou ter o vetor v em relação à base e. Então vamos fazer isso aqui embaixo. Vamos copiar o vetor v, vou escrever v. Então v vai ser igual a y1 vezes f1. Só que f1 eu já tenho aqui em cima, então eu vou copiar para não perder tempo. Então vai ser y1 vezes tudo isso, mais y2 vezes f2, que eu vou substituir por tudo isso aqui. Então eu vou copiar. E y3 eu vou colocar aqui embaixo, porque não vai caber. Então y3 vezes f3. f3 está aqui. É exatamente isso aqui. Vou copiar e colocar aqui embaixo. Bom, agora nós temos o vetor v já representado em relação à base e. Você pode fazer isso, mas vamos expandir isso aqui. Vamos chegar a um método mais interessante. Então vamos começar expandindo essa soma, essa multiplicação aqui. Então vamos distribuir o y1 entre todos esses termos. Ficaria então y1 vezes a11 vezes e1 mais y1 vezes
A21 vezes E2 mais Y1 vezes A31 vezes E3. Eu vou fazer o mesmo com Y2, vou colocar um aqui, depois vou pausar o vídeo para não perder tempo. Então fica Y2 distribuído entre todos esses termos, vezes A12 vezes E1 mais, e agora eu vou pausar e preencher tudo rapidamente. Então aqui está expandido todos os termos. Agora, então só escrever que isso aqui é igual a V, continua sendo igual a V, é só expandir os termos. Agora eu vou agrupar todos os termos que multiplicam E1, então vou pegar todos os termos que multiplicam E1, então aqui está um dos termos que multiplica E1, aqui também, e cadê o outro? Aqui está. Então vou colocar o E1 em evidência, porque ele está repetindo, vou colocar na mesma cor que eu sublinhei. Então, tudo isso vezes E1, e aqui eu vou colocar todos os coeficientes que eu encontrei. Então fica Y1 vezes A11, mais, o próximo coeficiente é Y2 vezes A12, eu esqueci de colocar a seta de vetor aqui, colocar, e o outro coeficiente é Y3 vezes A13. Então tudo isso está multiplicando E1. E agora vamos encontrar os coeficientes de E2. Aqui nós temos E2, então fica esse aqui vezes E2, mais esse aqui vezes E2, e esse aqui vezes E2. Então vou colocar parênteses, vezes E2. Então vamos escrever os termos. Fica Y1 vezes A21, mais Y1 vezes, aliás, Y2 vezes A22, vamos aumentar o espaço, mais Y3 vezes A23. Respeitar as cores, A23. E agora, por último, coeficiente D3. Então vamos pegar o que sobrou, né? Todos os que sobraram são coeficientes D3. Então ficaria esse e esse. Todos têm E3 em comum. Vou colocar parênteses aqui. Multiplicar E3. Vamos pegar então o primeiro coeficiente, que é Y1 vezes A31, mais, o próximo coeficiente é Y2 vezes A22. Opa, peguei errado, Y1 vezes A, cadê o próximo? Y2 vezes A32, desculpa, é esse coeficiente aqui. Nós estamos pegando em relação a E3, mais Y3, vou aumentar o espaço, sempre falta espaço. Y3 vezes A33, que é o último coeficiente. Então eu não modifiquei a minha expressão, eu só agrupei os termos iguais, os termos que tinham E1, E2 e E3. Então vou reescrever aqui como sendo o vetor V. Então agora nós temos o vetor V em relação a E1, E2 e E3. Esses coeficientes aqui multiplicam E1, E2 e E3. Eu vou resgatar a minha definição de V em relação à base E, que era a seguinte. Eu disse no começo que V era igual a x1 mais x1 vezes E1 mais x2 vezes E2 mais x3 vezes E3. Então vamos copiar aqui embaixo. Então se eu disse que V era igual a um coeficiente x1 vezes E1 mais outro coeficiente x2 vezes E2 mais outro x3 vezes E3, então esse coeficiente tem que ser igual a esse aqui, esse coeficiente tem que ser igual a esse aqui, e esse coeficiente tem que ser igual a esse aqui. Então eu posso dizer que isso aqui é x1, isso aqui é x2 e isso aqui é x3. Então vamos escrever aqui embaixo quanto vale x1, x2 e x3. Então x1 vai ser igual a tudo isso aqui. Eu vou copiar daqui de cima. x1 vai ser igual a tudo isso aqui. x2
vai ser igual a tudo isso aqui. Vamos copiar. Vamos apagar os excessos aqui. Só um instante. x3 vai ser igual, vamos colocar mais para baixo, vai ser igual a tudo isso aqui. Agora, se você já está acostumado com multiplicação de matriz vetor, é fácil perceber que isso aqui é um tipo dessa multiplicação. Perceba que nós temos y1, y2, y3 aparecendo diversas vezes durante esses termos. Isso aqui seria a mesma coisa que A12 vezes A1 vezes A12 vezes A13 vezes o vetor y1, y2, y3. Vamos colocar isso no modo matriz vetor. Eu vou escrever aqui em verde o vetor y1, y2, y3. Eu já vou fazer a multiplicação reversa para você ver que é isso mesmo, caso você não tenha percebido ainda. Então aqui ficaria a matriz. Vamos escrever aqui a matriz. Então é essa matriz multiplicando esse vetor. Vou colocar mais para cá. O vetor dos coeficientes A11. Aliás, a matriz dos coeficientes A1, A12, A13, A21, A22, A23. Vamos colocar mais espaço aqui para não ficar A21, A22, A23. Aqui A31, A32 e A33. E eu vou dizer que o vetor x1, x2, x3 é igual a isso. Porque se eu expandir essa multiplicação matriz vetor, eu vou resultar exatamente com o que eu tenho aqui em cima. Vou colocar isso mais para baixo. Se eu expandisse essa multiplicação matriz vetor, que nós temos uma multiplicação, ficaria assim: A1 vezes y1, mais A12 vezes y2, mais A13 vezes y3, que é o que eu tenho aqui, que é igual à primeira coluna do vetor. A segunda coluna do vetor, que é x2, ficaria igual a A21 vezes y1, mais A22 vezes y2, mais A23 vezes y3, que é exatamente o que eu tenho aqui. E a terceira coluna ficaria A31 vezes y1, mais A32 vezes y2, mais A33, esqueci de colocar o 3 aqui, A33 vezes y3. Bom, então aqui está a nossa representação de um vetor numa base em relação a uma matriz multiplicando o vetor na outra base. Agora note uma coisa interessante. Vamos pegar lá a nossa definição F1, F2, F3. Eu vou copiar aqui para baixo para demonstrar uma coisa. Uma coisa que aconteceu com a nossa matriz. Então nós temos aqui F1, F2, F3 em relação à base E. E os coeficientes eram A11, A21, A31. Perceba que nessa matriz os coeficientes eles não estão exatamente iguais. Eles não estão nessa linha, eles estão aqui na coluna. Então, os A1, A21, A31 foram parar nessa coluna aqui. Ok? Então, essa coluna é o vetor F1. A mesma coisa para esse aqui. O vetor F2 foi parar nessa coluna. Então, essa daqui é a coluna F2. E o mesmo raciocínio para esse aqui, que é a coluna F3. Então perceba que para montar essa matriz, você consegue, assim fica mais fácil para decorar um jeito de montar essa matriz. Também se você receber uma matriz que diz ser a matriz transformação de uma base para outra, você já sabe os coeficientes dessa base. Eu já vou explicar isso mais à frente. Mas vamos verificar aqui o que é y1, y2 e y3 pela nossa definição. Bom, y1, y2 e y3 estão aqui. Eles são os coeficientes de V na base F. Então aqui nós temos os coeficientes na base F. E aqui nós temos os coeficientes de x, os coeficientes x1, x2, x3, que eu defini aqui em cima. Vamos voltar à definição, como sendo os da base E. Ok? x1, x2, x3 na base E. Então isso aqui é o vetor na base E. E eu vou chamar essa matriz aqui de uma matriz, sei lá, pode ser a matriz M.
Então, a partir disso, nós definimos um método que usa uma matriz para representar um vetor de uma base na outra. Então, nós tínhamos o vetor numa base f, e nós queríamos descobrir os coeficientes x1, x2, x3, que são coeficientes na base e. E nós vamos chamar essa matriz de matriz da mudança de e para f. Embora nós estamos representando o vetor v em função de e, nós vamos escrever que essa matriz é a mudança, ela é definida assim: e para f a partir de m. Então, vou escrever m aqui em cima. Então, essa é a matriz de mudança de base e para f. Mas nós estamos representando a base, nós estamos representando o vetor na base e. Então, quando nós escrevemos assim, nós queremos dizer que a matriz permite a conversão da base f para um vetor em base e. Agora, suponha que eu queira representar em outra base, eu quero representar, digamos, eu quero achar y1, y2, y3 em função da base f. Supondo então que eu quero escrever o vetor v em função da base f, eu tenho que achar f, a matriz de mudança da base f, para a base e. Então, como fazer isso? Bom, vamos escrever essa estrutura aqui embaixo da matriz que eu acabei de criar. Eu tenho um vetor com x1, x2, x3 na base e. Isso aqui é na base e. Isso aqui é igual a uma matriz m vezes y1, y2, y3. Vamos supor que eu queira saber quanto que vale y1, y2 e y3. Então eu quero descobrir o vetor representado na base f. Bom, eu preciso me livrar dessa matriz aqui. É claro que eu poderia multiplicar a matriz e resolver para y1, y2 e y3 como um sistema. Mas eu quero eu quero determinar um método para representar esse vetor aqui em relação a essa base de um modo mais fácil. Eu sei que se eu multiplicar pela matriz inversa dos dois lados, se eu multiplicar pela matriz inversa desse lado e multiplicar aqui também, eu vou obter a matriz de identidade desse lado aqui, e aqui eu vou multiplicar pela inversa desse vetor. Bom, a matriz de identidade vezes um vetor é ele mesmo, então eu tenho aqui a representação do vetor na base f, ok, igualada com o vetor desse lado. Então no próximo vídeo eu vou explorar esse método aqui, e para eu saber que eu sempre posso multiplicar uma matriz inversa desse lado, sempre vai haver a inversa de m, eu vou utilizar o teorema de Cramer, que diz que se uma matriz com os coeficientes sendo bases, ou seja, vetores com independência linear, a determinante vai ser sempre diferente de zero, então eu vou sempre obter uma matriz inversa. Então isso fica para o próximo vídeo, porque esse aqui já está muito longo.